Minha saudação especial a você que nos acompanha no episódio 107 do NinjaCast com um novo personagem, João Gabriel, sem o boné hoje, João Gabriel. O novo personagem sou eu? O novo personagem. Ah, obrigado, pessoal. Tudo bom? Rapaz, o que é que aconteceu? Você sem o chapéu, se eu disser, tu não vai acreditar. sem a cobertura. Foi- Não fala, né? O foi militar culpa do chama ET. cobertura. Foi culpa do ET de Varginha. É, tem de vagina. Não acredita? Tava assistindo documentário, se emocionou. Perdi a hora se não tem ET de Varginha hoje. Rapaz, você e sua Essa é apressada. digníssima esposa, né? Ela tem medo de assistir essas coisas, mas tá assistindo. Ela disse, eu quero assistir com você. É. Ninguém larga a mão de mim. Eu já escutei muito aqui da Paraíba, né? Já rolou muito. No Brasil também. No Mas Brasil você- também. Mas você conversando com o público, você acha que é verdade ou é mito? Tem O quê? ET de Varginha? ET de Varginha. Foi verdade demais, mano. Verdade? De verdade, verdadeira. É bom para tirar as dúvidas, porque tem aquele programa Acredite Se Quiser, né? Exatamente. Mas o João acreditou. Eu acreditei. Isso, e eu acredito nos nossos anunciantes. Diga Eu aí. acredito. aqui? Vamos trazer o ET de Varginha também, os O ET de anunciantes Varginha também. Não, mas os militares talvez. Eu acredito nos anunciantes, acredito no Delta Café, Diz na aí, Marcos. 083 Burger, Pizzaria Pimenta Nativa, Patronos Marcas e Registros. Acredito também na Cachaça Serra de Areia, na Crosby, Beba Crosby e também na Mais Frutas, o melhor suco de fruta natural da Paraíba, do Brasil e do mundo, Eu João confio Gabriel. na sua memória, que é boa, viu? Boa, Puxa, graças a Deus eu memória quero, boa, Deus. eu quero falar 10 anunciantes aqui. Eu quero Vamos embora. a gente falou um monte agora, mas eu quero falar 10. Eu quero ter a primeira fase e a segunda fase. As palavras têm poder, né, meu irmão? Graças a Deus. Como as palavras têm poder também. Anuncia aí, Um nosso grande convidado orador, hoje. inclusive, o cara que Sim. trabalhou muito tempo com política, que tinha uma boa oratória. Né? Tinha, não tem, eu acho, né? Ele tá um pouco aposentado. Tá aposentado, Tá né? aposentado. Ah, Ele mudou um entendi. pouco a chuteira, mas eu acho que ele ainda Mas é continua comandado de falando bicicleta, muito bem. Ninja. Continua falando muito Esquece bem. O nome dele é o Biratã Pereira. Ele foi vereador de João Pessoa aqui por 2 mandatos, foi secretário municipal e também o Biratã Pereira é psicólogo agora. Ele era psicólogo nas horas vagas. Agora é psicólogo e político nas horas vagas. Aí acertei, Bira? Bom, saudar você, Henrique, meu amigo Ninja, saudar o João Gabriel, o Glauber, todos os internautas que estão acompanhando o NinjaCast. Bom, eu sou psicólogo, né? Antes de ser parlamentar, de ser gestor público, eu já era psicólogo, né? Na época eu era da Universidade Federal de Campina Grande e agora sou da UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Voltei recentemente, onde Concursado, me né? Pela formei. porta da frente, né? Exatamente, né? Concursado há mais de 20 anos, né? E estive na política com esse saber da psicologia, né? Mas também agora exerço totalmente a minha profissão. Agora, Bira, esse Bira surgiu do pai, da mãe ou da militância? Esse Bira é apelido de infância, eu nem lembro direito ao certo quando surgiu, mas apelido de infância. E quando começou na militância também, todo mundo me chamava de Bira, enfim, é uma marca, né? Só devia chamar o É Biratã. um nome muito quando- difícil, né? O Biratã. Só chamando de Biratã, acho que quando ele dava trabalho dentro de casa, né? Não, mas eu queria Só- entender, peraí. Acertou. Mas lá no seu O cartãozinho de Biratã- visita lá como psicólogo, como é que tá escrito? É psicólogo, Não, é psicólogo. mas e o restante? O Biratã Oliveira. Olha aí. Olha, então ele aposentou o Bira. Apertou Bira- Bira Pereira. O Bira tem aposentado Mas o não Biratã tem e o como Biratã. aposentar, não. Não? Não tem como. Não, Tá tem só o Bira. afastado só. Até no trabalho me chamam de Chama de Bira. Interessante, né? E na vivência, você é de João Pessoa mesmo, não é possível que tu é de Jaguari, porque o povo Não, aqui é não é tudo de possível. Jaguari, Não, né? não é possível. Nesse estúdio não é possível. Não, tem muita gente que me encontra e acha que eu sou de Jaguaribe. Mentira. Eu morei em Jaguaribe, mas não é verdade. Não Mas tem morei nenhum em Jaguaribe. vínculo, nenhum vínculo. Não, tenho amigos. Tinha o antigo Cefete, Isso. hoje IFPB, né? Que a gente, o Movimento Estudantil, sempre fazia atividades lá no hoje IFPB. A gente sempre andava em Jaguaribe, mas não tinha nenhuma relação assim de morar no bairro. É um bairro que eu tenho muito carinho. Na época da campanha a gente teve comitê lá, quase sempre em Jaguaribe, mas de fato eu nunca morei. Sou de Souza, minha mãe veio grávida de Souza, Interessante. então o que é que minha família diz, né? Meu pai também Eu fui tudo. feito em Souza e nasci em João Pessoa, então sou de fábrica de Souza. A fábrica é lá. É fabricação Souza, mas modelo é de João Pessoa. Fabricado em Souza e nasci de João Pessoa. Aí foi pra que E bairro? torcendo pelo Souza amanhã, né? Eita, mas vocês viram o negócio que fizeram com Souza, bicho? Eu não tô dizendo que vou chamar a Polícia Federal. Ali, aquele pênalti foi mandado. Mas, rapaz, que Mandrake, lá no Que pênalti lindo aquele dali, não foi? Não teve nem contato, nada. O bandidão do árbitro, a gente tem que chamar de bandidão, né? Ali Foi lá e apitou a marca do Caso pau. Ali foi uma pensado. vergonha. E outra coisa interessante. Aí você veio morar aqui em bairro. Qual foi o bairro? Então, morei no meu primeiro ano de vida, no 13 de maio. Né? Depois fui para os bancários, morei acho que
quase 12 anos nos bancários, voltei para o 13 de maio e depois vim para o Bessa. Morei aqui, bem pertinho do estúdio. E hoje eu moro no Miramar. Mora no Miramar. E Bira, quando era novo, sempre foi reacionário, com Bira com 9, né, 10 anos, gostava de movimento estudantil, que Bira era meio talibã. Era fã do neoliberalismo ou do comunismo? Como é que começou essa... Não, eu tenho uma infância, assim, muito próxima dos movimentos grevistas, porque meu pai é bancário, né, e minha mãe professora. Então, quando tinha greve dos bancários, eu estava junto com meu pai. Lembro de uma cena que eu estava até meia-noite ali em frente ao antigo SESEC, Ministério da Fazenda ali, né, que naquela época não tinha a informação fluida como a gente tem hoje, e tinha que se esperar o jornal da meia-noite para saber a notícia da greve dos bancários nacionalmente. Então, eu ficava lá até meia-noite, comando de greve, sindicato dos bancários, e com minha mãe era a Assembleia dos Professores, que eu era um piolho de Assembleia dos Professores. Também, acompanhando. Tua mãe era então, eu já nasci... Era Sintran? Professora do Estado. Do Estado. Professora do Estado. Sintep. Antônio Arruda, né? Antônio Arruda. Antônio já é daquela época. Faraó. Recentemente conseguiram uma conquista muito antiga, que foi o PCCR, né? Da categoria estadual. Conseguiram. Minha mãe também é professora, lá de Pernambuco. Então eu tinha esse interesse, já desde cedo, pelos movimentos estudantis, enfim. Comecei a militar com, acho que, sei lá, uns 13, 14 anos, participando das mobilizações estudantis, enfim, foi por aí que começou tudo, essa veia mais acesa para militância. Agora, você conhece a família de João Gabriel. O João Gabriel conhece cada entrevistado aqui. Tem amizade com Tibério Limeira, teve aqui com, acho que com Bruno Pereira, vários entrevistados aqui, ele tinha amizade. Você tem amizade com a família de João? Você conhece a família de João também? Sim, com certeza. A professora Amélia é uma pessoa que tem uma história, uma trajetória muito importante, não só na educação, né, mas também nos movimentos culturais da cidade, na arte e educação. É uma pessoa que contribuiu muito com a nossa militância, com o nosso mandato de vereador, né, que eu também tenho um carinho muito grande por ela. E eu sei do valor da trajetória dela, de todo o percurso que ela fez, né, no campo da educação, na militância política, enfim. Eu acho que uma pessoa que tem uma energia muito positiva, e eu sempre, quando conversava com ela, eu dizia, pode ser o assunto mais difícil que a gente está conversando, mas tu consegue dar uma áurea diferente, né? Acho que é muito importante. E João... Diga pra mim como foi que encontrou o João Gabriel. Eu gosto dessa Mas eu acho o seguinte, eu gosto de bastidores. mas eu acho que é a primeira vez que eu encontrei pessoalmente com ele. Agora, pessoalmente, ele era um lombar. Ele era um lombar. Sabia que existia, mas você não via. Era aquele Denorex, né? Todo mundo falava de João Gabriel. E quando eu cheguei na Secretaria de Transparência em 2017, eu acho. Aí ele correu. Aí ele tinha um pouco antes. Está chegando o ditador aí, eu vou embora. Não sabia da e eu cheguei, e a equipe que ficou, né? E ele não levou junto, mas ficou uma parte lá. Entendi, a turma disse. A equipe só tem um grande problema, substituir João Gabriel. Na área de TI. João talento é uma pessoa que tem um trabalho, na época já tinha um trabalho de referência no portal de transparência da prefeitura, no serviço de informação ao cidadão, todos os sistemas que embasam esses instrumentos, porque quando a gente vê, é o portal da transparência, né? Ninguém imagina a quantidade de esforço, de ferramenta, a complexidade, de módulos, enfim, ele sabe mais do que eu, né? Mas eu ajudei a implantar o sistema na época, em 2012, quando acho que a Dilma tinha acabado de decretar o lance da lei de acesso à informação, né? Isso. E a prefeitura nos contratou para poder dar uma consultoria e implementar as ferramentas necessárias, né? E é um trabalho massa, que a gente vê até hoje o resultado é lá, o pessoal só aprimorando os sistemas, aprimorando as integrações e dando bastante resultado para a prefeitura, né? Isso me deu uma segurança muito grande quando eu cheguei na secretaria, porque vi que tinha uma ferramenta importante à disposição da população e da própria gestão, né? Porque eu lembro que uma vez eu fui na Secretaria de Infraestrutura e nós fizemos uma reunião lá, porque a gente queria disponibilizar as informações sobre as obras públicas. Era uma coisa que, infelizmente, eu saí da secretaria, a gente não conseguiu fazer da forma que a gente planejou. E tinha uma moça lá que era presidente da comissão de licitação. E ela dizia, olha, quando chega alguém aqui querendo algum documento de licitação, pode ser empresa, pode ser cidadão, eu não vou nos meus arquivos procurar esses documentos. Eu entro no portal da transparência,
clico, ensino a pessoa a entrar e imprime a ela. Ó, que massa. Então, é uma ferramenta que realmente revolucionou, e principalmente da forma que foi feita em João Pessoa, né, revolucionou o acesso à informação, revolucionou até mesmo o empoderamento das pessoas, porque se você tiver um processo de empoderamento sem a qualidade da informação, isso tende a ficar muito vago, né, tende a ser superficial, tende a virar talvez até uma militância sem uma propriedade, né? E quando você disponibiliza a informação em tempo real, né, em tempo real, o que está sendo executado do ponto de vista do financeiro na Secretaria de Finanças está disponível em tempo real no portal de transparência. Pelo menos estava na época, né? Não sei agora. E é fundamental para mim, enquanto profissional, né, enquanto técnico, eu estava ali enquanto técnico, a função do secretário de Transparência, apesar do fato de eu ter sido vereador, mas eu utilizei também, evidentemente, dessa experiência do parlamento, mas é uma função eminentemente técnica, que se você não mergulhar nos dados, se você não mergulhar nos sistemas, se você não tiver um processo de mobilização da gestão para disponibilizar essa informação, né, a tendência é que você se perca no meio do caminho, né? Eu acho que, com base nesse sistema, nessas ferramentas que foram já, evidentemente, a todo ano aprimoradas, mas já haviam sendo disponibilizadas, que a gente conseguiu, né, por várias vezes consecutivas, ser a capital mais transparente do Brasil, em várias métricas, transparência internacional, CGU, né, várias outras ferramentas que faziam a avaliação da transparência, a gente conseguiu colocar João Pessoa como referência nacional. Agora, E uma coisa... Não, só para relatar que não é só uma conquista técnica, porque eu acho que é uma conquista política que é muito difícil hoje em dia. Eu tinha essa dificuldade, eu vi essa dificuldade quando trabalhava na prefeitura, por duas gestões que eu trabalhei, duas gestões distintas, que é a Secretaria de Transparência ser um pouco mal vista dentro da própria estrutura da prefeitura. As pessoas viam com a gente como se fosse uma oposição, como se fosse aquela informação que a gente fosse divulgar, fosse destruir alguma política da prefeitura. Então, é realmente um processo de conquista que acho que cada gestor responsável da pasta teve que conseguir ser hábil ali internamente para conquistar, para de alguma forma ou outra ir tirando um pouco desse preconceito e conseguir fazer a gente divulgar as informações. Não Mostrar é fácil. a caixa preta, né? Não é Mostra fácil. a caixa Não é fácil. preta, ali as vísceras. Inclusive, alguns sistemas de transparência, eles são feitos de fato para dificultar a navegabilidade, dificultar o acesso. Você tem uma ferramenta que precisa, na lei obriga você a dar informação, mas alguns são de propósito feitas para dificultar o acesso, para as pessoas não conseguirem ler e não conseguirem entender. Eu estou comentando, até interessante, por exemplo, eu me lembro quando, na gestão de Corujinha na Câmara, aí eu consegui uma informação de que estavam se gastando muito com viagens e também com uma empresa chamada Maranata, que era uma agência de viagens. Meu irmão, a quantidade de barra que você, quando entrava lá no portal para tentar a navegabilidade, meu irmão, foi muito sofrimento. Eu passava para tentar encontrar um dado, assim, 5 a 10 minutos, porque você ia, aí tem outra rolagem, aí botava no cantinho, então, o cara achar o número ali exato, aí depois, e tudo você tinha que printar, porque se você voltava às etapas anteriores, você não tinha mais acesso. Porque eles não faziam a vinculação de dados, eles botavam uma tela aqui e outra tela aqui. Para você conseguir fazer a consolidação, você tem que fazer a junção mental, né? Mas, isso aqui quer dizer que aquilo é outro. Tá então esses dois aqui dá isso aqui. Isso. Então, realmente. E é exatamente essa questão da usabilidade, ela começou a ser explorada ou até solicitada com mais ênfase, né, a partir de um determinado momento, porque no primeiro momento, né, da consolidação da lei da transparência, né, a antiga lei Capibaribe, que sempre se fazia referência ao senador do Amapá, João Capibaribe, aliás, Capibaribe, né? Capiberibe. O rio é o quê? Capibaribe. Então ele é Capiberibe. Capiberibe. Você como um bom pernambucano. Exatamente, eu fiz agora. Eu Beberibe e Capibaribe. Nos primeiros momentos, após a publicação da Lei da Transparência, se existia basicamente uma movimentação técnica de você conseguir atender os critérios que eram colocados de execução orçamentária, né, todas as leis que giravam em torno dessa questão e, obviamente, que tinha também as orientações dos tribunais de contas estaduais, que faziam o processo se tornar ainda mais técnico. Então isso começou a afastar um pouco a própria sociedade da condição de fazer a leitura dessas informações. Então, num segundo momento, se pensou, olha, não adianta você disponibilizar a informação, é importante que você disponibilize a informação de uma forma rápida, ao mesmo tempo, quando se fala em tempo real, a gente está falando
dessa dinâmica louca que é a administração, mas que a informação exige, mas, acima de tudo, uma informação que o cidadão ele possa didaticamente achar e entender, acima de tudo. Então, esse foi um segundo momento que houve um esforço muito grande, vários instrumentos, vários institutos que avaliam a transparência ativa, a transparência passiva, começaram também a exigir, não é, que essa questão da usabilidade, quanto menos clique você tiver para ter a informação, não é, mais você vai estar consubstanciando o cidadão que vai ali fazer a pesquisa, né? E os gráficos, os dashboards, enfim, tudo que for facilitar o entendimento da informação por parte do cidadão, né, deve ser aplaudido, cobrado. E, enfim, a gente passou por esse processo aí de epidemia da Covid, e como você falou, João, às vezes a transparência ela fica lá, né, encostadinha, e a gente começou a epidemia de forma tímida, não é? E, peraí, vamos ver como é que a gente faz um portal específico para notificar os casos com os comparativos em gráfico, nisso tudo. Então, a gente entrou junto com a Secretaria de Saúde, que já estava elaborando uma ferramenta, depois a gente disse, tá, tudo bem. Para notificar, informar os casos, a gente já tem uma ferramenta importante. Mas a gente precisa agora, do ponto de vista do gasto, principalmente porque estava vindo muito dinheiro dos municípios, a gente precisa saber como a gente vai disponibilizar isso de uma outra forma. Então, a gente criou um portal específico para acompanhar a execução orçamentária, e não só a execução orçamentária, várias outras informações que estavam disponíveis, que a gente começou a disponibilizar, né, de estoque, os gastos específicos com Covid, com a dotação orçamentária, os processos licitatórios. Então, isso fez com que a prefeitura tivesse uma importante colocação, né, nesses rankings de transparência que mediram a execução orçamentária durante a Covid. Importante agora a gente falar sobre o Delta Café. Vamos falar cafezinho. sobre um cafezinho, um time. Cafezão, né, Ninja? E a gente vai falar também com o Bira sobre a parte da psicologia. Sim. A gente está lá agora com um especialista que vai tirar dúvidas da gente também aqui. Vamos fazer o divã do Bira. Entendeu? Consultório aqui, a gente vai tirar dúvida, viu? Tem dúvida, Ninja. Tem dúvida, psicologia. E depois a gente arremata com a política. Tá combinado? Vamos primeiro falar um pouquinho do nosso Delta Café. Vamos servir o Delta Café para o nosso querido Bira. Né? É um café com açúcar ou sem açúcar, Bira? Com açúcar. Com açuquinha. Café com a torra perfeita, um café especial, um café preparado especialmente para os convidados aqui do nosso querido. Ainda não. Pode colocar a cápsula. E o Delta Café está onde, meus queridos? Está, por exemplo, na melhor livraria aqui do estado, Livraria do Luiz, aqui no centro da cidade, pertinho da Assembleia Legislativa, Galeria Augusto dos Anjos. Você localiza lá e você saboreia o Delta Café. Vai comprar seu livro e você tem diversos sabores. Qual a livraria, Ninja? Livraria do Luiz. Você vai lá na Galeria Augusto dos Anjos e saboreia o Delta, entendeu? E outra coisa interessante, você quer adquirir essa máquina para o seu comércio, para o seu estabelecimento comercial. Para sua casa, Ninja, também. Em casa também. Cabe também. Mas cabe. o Delta é de negócio, é mais ainda. Tudo bem, mas para Você casa quer também. fechar negócio, você quer... O precinho, diga qual o precinho? O precinho, R$400, você adquire essa máquina maravilhosa aqui. Ele divide Você em vai lá no parcelas. Carlos Macedo PB no Instagram, fala com o Carlinhos e você já vai falar com o embaixador Delta no estado e montar o seu ponto de venda do Delta. E outra coisa, é o café com melhor custo-benefício, é o Delta Café, que é um café de qualidade, café com torra perfeita, um café com uma produção diferenciada e no precinho. Não tem nada melhor. Prova esse café delicioso, querido Bira Pereira. Pra você lembrar da época que você tinha Allan Kardec como assessor, lá você tomava aquele cafezinho na cama. Dava um trabalho. Dava um trabalho aqui na assessoria de imprensa. Eu fiz questão de ligar para o Allan Kardec aqui para perturbar. Só eu tô com um chefe seu aqui que tá reclamando. O 01 de você. dele. Isso, o 01 aqui, ele deu alta gargalhada aqui com o nosso Bira Pereira. Deixa eu fazer o teu. Depois um amigo nosso uma vez estava indo para os Estados Unidos e a gente se reencontrou. Tava num salão de festa lá, estava lá Bira. Aí disse, rapaz, você saiu da política, aquela coisa toda. E Alan também estava, inclusive, nesse encontro. Foi muito agradável, né? Agora deve ter, cara, você assou de mesa lá, é briga o tempo todo, viu? Yeah. Ali é arenheiro, moído. ali é moído. E eu não quero fazer o texto. Texto eu não faço, não. Esse texto eu não faço. Não, rapaz, você não fez, eu disse, fiz não, não quero que faça, não. O povo não gosta nem de ler texto. A primeira sessão de imprensa que diz isso. Eu disse, eu vou dizer no episódio, viu? Eu vou lavar a roupa, vou pegar você, Mari. Entendeu? Vai ser papai agora. Ainda bem que foi você que disse, né? Informação confidencial aqui, a gente tá revelando.
Entendeu? Ele vai ser Ó, o papai povo gosta de agora. bastidor, Ninja. Esse aí. Mandar um forte abraço pra Brisa, né? Sua digníssima esposa. Vai ser Médica. papai, Alan? Vai ser Olha papai. que coisa boa. Tá feliz da vida e radiante. A gente fica muito feliz com as fases É que os bom amigos demais, vão acaba ter- passando, né? E outra coisa interessante, vamos falar de outro mechan. Mechan agora, vamos falar, Glaubinho, da 0T3 Burger. Eita, coisa boa. Parceria de sucesso 0T3 Burger e Ninja Cash. Você tem não, né? São dois. Dois vouchers lá na 0T3. Você e sua digníssima esposa. Saborear hambúrguer, batata frita, refrigerante, pela conta do Ninja Cash. O café tá aprovadíssimo Aprovado. e o hambúrguer também que eu já pedi. Vai lá em Jaguaribe. Bom, Vai lá em Jaguaribe, lá na Vasco da Gama. Ambiente climatizado. Nós fomos muito bem recebidos lá, né, João Vamos lá. Gabriel? E tem coisa nova vindo aí. Coisa nova, Tem coisa nova aí. novos projetos aí da 083 Burger. E eu acredito que vai ser na próxima semana. Nossa, semana. Próxima semana a Próximo gente episódio a gente dá mais detalhes. dá mais detalhe, que vai ser o episódio anterior, né? Mas as coisas já estão já bem engatilhadas e vai ser um sucesso. Tudo que o seu Giovanni, a equipe da 083, ela E vai ser papai também. vai ser papai. Ó. A cegonha tá marcando presença aqui no Ninja Cash, viu? Rapaz. O próximo é você. Você vai pro... Não, já tem 3 já. Já vai pra Pelo amor de Deus. Vai pro 4. Você vai fazer um menininho. Por Tem favor. 3 meninos, agora é um menininho, né? Por favor, Ninja. Vamos pra mais um. Tem filho? Depois de assistir o ET de Varginha, É. Boa. Você perde o amigo, mas não perde a piada, né? Vamos pra mais um patrocinador do Ninja Cash, Pimenta Nativa. Inclusive, a gente tem que fazer um forte registro, um grande agradecimento ao pessoal da Pimenta Nativa que recebeu verdadeiramente a nossa casa. Quem? Kleber Budu e o nosso querido Glaubinho, De qual empresa? da Media Box Produtora. Acertou. Acertei Foi um todos combo. os nomes. Foi um E foi um tratamento VIP lá. Eu acompanhei pelos Instagrams dos nossos amigos, o Glaubinho, do Kleber. Eu soube que o Glauber no outro dia não Registro. conseguiu tomar café. Saborearam, foi mesmo? Foi. Foi. Porque ele botou pra torar no jantar lá. Foi bom demais, graças a Deus. Uma pizza deliciosa. Mas lá tem Tudo como, que a gente tem como fala, ser diferente disso. A Media Box Produtora comprovou, Lá é né, bom, lá lá é no bom. tratamento VIP. Foi no sábado lá. Tratamento VIP lá com o seu Vogranco, do Lá é do bom. Cláudio. Foi sexta-feira, mandar um forte abraço para eles, agradecer o tratamento VIP, essa parceria, e você também recebe, nesse momento, o jantar lá com a sua digníssima esposa, na Pimenta Nativa lá, para saborear uma pizza salgada e uma pizza doce, olha só. rapaz, desse jeito vou querer vir toda semana, viu? Vai lá marcar presença. Tamo junto. Vai lá, patrocinador do Ninja Cash, saboreia uma pizza salgada, você vai comer uma pizza de camarão. Qual foi o sabor lá, Globinho, que você saboreou? Rapaz, foi camarão. Só não diga que foi pedir calabresa. mussarela, Camarão, mussarela, foi- olha, coisa boa. Calabresa não, por Você não favor. lembra o restante? Daqui a pouco ele lembra. E também a doce, foi chocolate? Chocolate. Ó, a Aí doce sim. chocolate. Chocolate Foram com com banana. chocolate com banana. Foram. Tem o chiclete com banana, lá o chocolate com banana. É Bateu a bom parada. também. Vamos para mais um patrocínio, por favor, do Ninja Cat, Claubinho. Cachaça Ei. das Terras de Areia, mais um presente. Receba o presente aqui do nosso querido Evaldo Vieira. A melhor cachaça da Paraíba, É o não é? melhor antibiótico natural da face da terra, isso aí. Se tomar aquela lapadinha dentro de casa. Tô até meio doente pra tomar antibiótico. Pronto. Vai. Aí vai Cura levantar na a hora, moral. cura. Aí levanta a moral. Presente do empresário Evaldo Vieira. Made in Paraíba, produzida aqui em Areia. Menor índice de acidez do Brasil. De uma maneira Coisa bem boa. artesanal, e você vai degustar essa cachaça. Essa daí você vai tomar, ó, você não vai nem sentir. É uma delícia, Você toma delícia. sem fazer careta. delícia. Essa aqui não vai demorar a descer, não, viu? Desce não, isso aí. Aquela lapadinha. E outra coisa boa, a gente sabe que aqui é produto made in E Paraíba. tá chegando agora o mês mais friozinho, o meio do ano. Então combina demais. É um clima que eu digo, é o clima canoso. Comer aquela, Canosa. aquela canjica, um milho, uma cachaça serradeira, Ué, um casamento perfeito. Receba o presente, querido Bira Tá, Pereira. muito obrigado. Para mais um comercial, por favor, meu querido Glaubinho. E tome comercial. Patronos, marcas e registros. Você tem uma empresa, você sabe que pode ter dor de cabeça no futuro, você tem que registrar. Isso. Você tem que correr atrás e evite o problema. Você está lá com a empresa consolidada, você tem toda uma equipe, uma estrutura. Você está fazendo sucesso, você não pode dar sopa pro azar. Procure a Patronos Registros de Marcas no Patronos Registros no Instagram e também no Zap 999667898. Dr. Rafael Silva vai estar lá. Lá não tem burocracia, o melhor preço e a certeza que a sua empresa vai ser registrada. E só para lembrar, É onde Patronos. patrono, e só para lembrar, dono da marca não é quem cria, é quem registra. Então, Exatamente. vai embora registrar a sua. Não tem burocracia, melhor preço e o prazo é rapidinho para registrar. Patronos Registros no Instagram. Vai lá, tira toda a dúvida com a equipe especializada e o Dr. Rafael Silva vai resolver a parada. Vamos para mais um, Glaubinho? Vamos falar dessa delícia agora. Todo o Arraial, Coisinha todo linda São aqui. João
É a Crosby. Você tem que beber Crosby Energy Drink. Eita, que inglês. Exatamente, saborear essa delícia desse energético. E esse energético é sucesso. Você, inclusive, João Gabriel, estava no mercadinho perto da sua casa, já tinha Na padaria lá perto de casa, lá no Cristo. padaria. Crosby. Mandou a foto lá pra Paulo. Crosby tinha o suco também, viu? suquinho Suco de também. criança. Essa delícia, O mais fruta. mais fruta e essa combinação perfeita pro São João. Vai brincar o Arraial, vai tomar aquele whiskyzinho, você vai lá pra Santa Rita, tem que saborear o Crosby. E hoje eu tomei um pouquinho. Tomou um pouquinho? Só pra dar aquela Por isso que energizada. você tá elétrico. Eu tô elétrico. Aí é que eu esqueceu até do boné. Exatamente. E a Crosby... E assistir o ET de Varginha. Você quer tirar dúvidas sobre como você tem que adquirir esse produto maravilhoso na sua conveniência, no seu mercadinho, no seu supermercado, você coloca no Instagram Beba Crosby e você vai ter todas as novidades, tirar Os dúvidas. benefícios maravilhosos. Produto 100% da Paraíba também aqui. Exatamente. E a gente assina embaixo. Aqui a combinação perfeita no Arraial. Você tem que beber Crosby e também na escola, em casa, mais fruta. Esse suco delicioso, olha que rótulo maravilhoso. Mais fruta e Crosby. E tem mais combinação fruta mesmo que os perfeita. outros, viu? É gostoso. Tem demais, 11% de fruta nesse. não. Gostoso. composto. Levei pro meu afilhado Arthur, adorou. É uma delícia. Mais fruta. Arthur, é? É, meu afilhado. Ah, meu filho. Seu filho, Olha aí. ó, coisa boa. Tem quantos filhos? Leva pra Arthur Eu também. tenho uma saborear. filha de 20 anos, Luana, e Arthur de 2 anos e 7 meses. 2 por aí. anos e 7 meses. Quase 2 anos e 8. Coisa boa. Vamos Tá agora na pro fase que- boa, consegue dormir o dia todinho. Tá mais tranquilo. Não, até que dorme à noite. Tá melhor, né? Antes da gente falar... Esse tá melhor, não senti muita firmeza não, mas tudo bem. É porque é sempre um processo. Antes de falar da psicologia com Bira, vamos pôr algumas fotos em alguns momentos da vida de Bira e a gente vai conversar. Eita! Que foto bonita danada foi essa, Antônio de rapaz? Pádua, Aí é o seu 01. torcedor do Souza, do Flamengo. Eita, rapaz. Qual é a profissão de Antônio Gal ao longo da vida? Ele trabalhou de quê? Meu pai trabalhou no Banco do Nordeste, aposentado, mas ele também é advogado, né, teve o escritório dele, mas hoje trabalha de casa. Tem os processos que ele Coisa acompanha. boa. Tá no home animado. office. É um home office. É. E animado, o tempo todo falando, conversando com você, como é que tá por onde? Ah, é, toda hora, Presente. todo dia manda uma mensagem, como é que tá? Tá tudo bem? Já tá operando no Zap Zap também? O meu tá no Zap Zap direto, gravando faz áudio. tempo. 84 e no Zap Zap, meu velho. Vamos para mais uma fotografia, por favor, Mas teu Globinho. pai daquele que quando acaba não responde, ele liga. Liga. Aí são as suas joias, Olha né? aí, é. Essa aqui, inclusive, hoje tá aqui, né? No estúdio. Tá, Sara, minha esposa. E essa daqui, uma figura assim, que a gente teve e tem, né? Porque infelizmente ela se foi. Tia Elvia, a tia de Sara, mas também que é como se fosse minha tia também. Tenho um carinho muito grande por ela. Isso aí acho que foi no nosso casamento, é. Ela foi. Inclusive a gente fez o primeiro Dia das Mães de Sara, né? Eu fiz uma surpresa. Na época estava a pandemia, né, rolando, e tia Elvia estava internada, ela participou do hospital, né, e foi o primeiro para muitas pessoas que estavam ali presentes, foi o último momento que a gente viu ela com vida. Porque na época da Covid a gente não podia estar toda hora Próximo, visitando, enfim. Mas é uma foto que fica pro resto da vida, Com né? certeza. Escolher a Quanto dedo, tempo, hein? quanto tempo de casamento? E bom que a gente não avisa aqui, ele pega de surpresa. Quanto tempo de casamento? Casamento, a gente casou em 2019, né? Mas de história junto aí, tem que fazer umas equações, como eu estava dizendo a você Fazer a ali. contabilidade da tabelinha. Mas aí acho que já Então vai esse cara estar sabe quase Mulher juntando tem decorado tudo. isso aí. 13, Não é não? 14. Nem ela tem. Nem ela tem. É, da última vez pra cá, 10 anos. E- Como foi que vocês se conheceram? Aqui o arquivo. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Conta tudo, vai contando, vai Ah. contando. E eu tenho que dizer como foi que você conquistou ela, né? Porque tem que dizer isso, que normalmente o homem que fica ali procurando. Não, eu conheci Sara, eu acho que uma das campanhas políticas, né? E o pai dela, Ricardo Lucena, sempre muito atuante, junto com a mãe. E aí eu conheci assim, meio que à distância, né? Certo. Não tinha muito contato. E aí eu comecei a instigar ela pelo antigo MSN. Olha, Eita, rapaz, aí foi longe, viu? no fundo do baú. Apertar aquele botãozinho de chamar a atenção, vibrar a tela. O foi mesmo MSN, tá vendo Aí aí? fui tentando assim devagarzinho, aí deu certo. Se Como ninguém, aproximando. como não quer nada assim, né? Tudo bem, gostei de certo, você, tudo jóia. Chamei ela de onde? para um restaurante, Foi. né? E na primeira vez que a gente foi para um restaurante,
né, tinha uma mesa assim com duas senhoras que me conheciam e elas praticamente não deixaram eu conversar com Sara, porque era toda hora, As cupidas. era toda hora chegando junto pra me abraçar, pra perguntar daqui. Meu vereador. E ela toda desconfiada lá na mesa, mas acabou dando certo. Tá vendo? Graças a Deus teve paciência e prudência e deu certo. Vamos para mais uma foto, Glaubinho, por favor. Ei, essa do. Eita, Direto do túnel do tempo, bicho. Essa foi Pegou isso, rapaz? Rapaz, a gente pesquisa, Canal né? da produção Aí vai trabalha no bem aí. fundo do baú. Aí vai no fundo do baú. Ovelha. Ah, não, Meu ovelha não. Deus. Rapaz, eu tô, Essa tentando daí- achar, eu tô tentando achar a Bira aí. Aqui, tá Ah, tomando milkshake aqui, ó. Essa foto, ela foi aonde, ela é Bira? antiga, viu? Ela Ela foi foi na onde? UFPB, Na Praça UFPB. da Alegria. Eita! Essa turma aí, quase que 90%, aliás, mais de 90% era turma de feras que estavam entrando na universidade. No curso de psicologia. Hoje a gente reconhece essa turma aí como aprendizes da vida, pelo menos a maioria, que foi a turma que começou o curso junto. E a gente chegou meio instigado assim na universidade que o centro acadêmico estava meio que desativado. E aí a gente, não, vamos formar uma chapa para concorrer ao centro acadêmico. A gente formou a chapa. Tomar um Grêmio. Só que a gente não conhecia o pessoal do curso. Conhecia um ou outro do curso. A maioria da chapa era Da sala. da Era puro sala. sangue. Puro sangue. E aí a gente acabou, evidentemente, não ganhando a eleição, mas depois a gente conseguiu. Foi um momento importante, porque despertou assim, o interesse pelo centro acadêmico, até para as pessoas que já estavam, os veteranos no curso, que não tinham mais, né, essa energia, essa vibe. E aí a gente intitulou a chapa Nosso Futuro Recomeça. Nosso futuro recomeça. E aí É na um bom outra nome de eleição... grupo do WhatsApp, isso aí, viu? Ah, é? É. Bom, já pode ir criando aí. Boa. Tem contato E com na algum outra desses aí? eleição, a gente, boa parte desse grupo aí, né, se juntou com outras pessoas que entraram depois, né, Não diga que traiu vocês, não. Já teve traição lá não, no e grupo. se Pelo amor se de juntou Deus, com outras essa política- pessoas que estavam lá na frente no curso, a gente fez uma Entendi. chapa única. Ah, teve um acordão. Uma frente Fez democrática. Um chapa acordão, um única acordão. O que- Centrão entrou lá também, lá no curso de Não, lá só tem esquerda mesmo, graças Não. a Deus. E aí a gente ficou um bom tempo à frente do centro acadêmico. Depois disso, eu fui candidato a presidente do DCE um ano, em 98. E acho que no ano seguinte, outro estudante de psicologia também, Gleison, que hoje é militante foi da Consulta, hoje está no MTD, se eu não me engano. E, assim, mostrou um pouco a força desse movimento de psicologia. Aí eu tenho contato com várias pessoas, mas tem outros realmente que sumiram. que eu não Estão no tenho túmulo mais. do tempo. Mas acho que Direto no 75% daí a gente fala... E o violão aqui era Zé Ramalho, Raul sim. Seixas, Belchior. as músicas que emblemáticas, né? Vários aí são professores universitários Olha hoje. aí, que massa. Que massa. Eu tive um contato com a Praça Alegria na época do curso de História. Era bom. Entrei na minha entrada, curso de História foi 2000.1. Galera boa. Tanque ainda tava militando por lá. Tinha o Tanque lá também, que era uma figura. Tanque, tinha Lucas. Turma pesada. Turma, gente boa demais. Vamos para mais uma fotografia do Túnel do Tempo também, Galbinho? Eita, Ô, danado. rapaz, esquece esse boy aí. Rapaz. Olha o boy aí, ó. Tá vendo? Não disse que eu era psicólogo? Tá vendo aí o Big Morte, né? Sério, psicólogo aí, um semblante bastante sério. Menino. Curso é 4 Tá anos, vendo? o curso de psicologia é 4 ou 5 anos? Não, são 5 anos. São 5 anos. Cinco também. anos. Na verdade, eu não sei hoje, porque modifica muito, mas na época que eu fiz o curso, a gente tinha uma primeira habilitação, que era a licenciatura, que eram 3 anos e meio, e mais 1 ano e meio de formação. Interessante. Então eu terminei a licenciatura e terminei a formação também. Teu curso foi noturno. Não, diurno. 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 Vamos para mais uma fotografia. Naquela época Essa que eu aí tava foi lá, minha eu colação conheci... de grau da licenciatura, Tu eu acho. começasse a saber o que apareceu Tá, aí. rapaz, meu amigo. Rapaz. Foi por Deu meio do tempo de ir avião. atrás disso tudo, Querido foi? Belchior. Ó. Aí era um hino, na verdade, lá no Eu sou curso. fã também, viu? E vai ter, cara inclusive, vai ter até um tributo agora aqui essa semana. Vai ter. Eu vi. exatamente, Tá. sexta-feira, viu? Sexta-feira, a Tava lá no API. Instagram. Igual o direto. livro tá organizando. É a API lá, o nosso querido Marcos Hélio tá oferecendo E é, bicho. convites para a turma da imprensa, Olha que é aí. afiliado. Vai ser onde, Ninja? Sabe? Eu acho que eles espaço do Reino? cultural, acho que Outro. espaço Não, vai ser na Pedra do Rei. Era do Reino mesmo. Isso. Às Vai ser 21 top. horas Vai ser top. na Vai ser top, viu? sexta-feira. Showzaço. Essa foto aí foi um primeiro momento e único que eu tive com o Belchior, porque eu vim descobrir Belchior já na universidade, né? Uma das pessoas que estavam ali na foto que me apresentou, meu amigo Sabino,
E quando, na verdade, eu sempre fui muito roqueiro, né? E eu passei uma parte meio metaleiro, headbanger, não queria saber de MPB, não queria saber de nada, só queria saber do punk rock, do metal. E aí, quando eu entrei na universidade, a cabeça da gente parece que se abre um pouco, né? E aí comecei a escutar MPB de forma mais intensa, né? E conheci Belchior, comecei a ouvir Belchior. E sempre que tinha algum show de Belchior, eu tentava ir e não conseguia. Por algum motivo, não dava certo. E esse show aí foi, se não me falha a memória, em 2006, né, que ele teve aqui em João Pessoa. E eu tive a oportunidade de conversar por um bom período com ele, autografei todos os meus CDs, tirei foto, Tu já enfim. estava na gestão? Eu estava na gestão já. Eu era, se eu não me engano, eu acho que eu era secretário de Secretário? transparência até. Ou, enfim, não sei. Ou se eu era da SECOM, que eu passei uma parte sendo secretário adjunto da SECOM, assumindo a função de porta-voz do governo, né? E Belchior me inspira até hoje, tanto é que é parte da minha tese de doutorado que eu estou Caramba. fazendo, né? Eu estou trazendo a questão da errância, um conceito psicanalítico, né? Que foi desenvolvido em um dos seminários de um psicanalista chamado Jacques Lacan, e trago para conversar um pouco sobre esse autoexílio de Belchior. Estou já no segundo ano do doutorado e vou fazer uma pesquisa escutando as pessoas que acolheram Belchior no período do autoexílio e fazendo a correlação com esses conceitos da errância, da desterritorialização, do desaparecimento de si, que é um conceito trabalhado pelo antropólogo Le Breton. E quero chegar aí em algum lugar, né? Andar caminho errado pela simples alegria de ser, como ele mesmo dizia, para a gente tentar elucidar aí, quem sabe, esse último período muito enigmático da vida de Belchior. E ele é Cara, um que cara massa. enigmático, né? Quando tu saiu da política, da gestão, tu foi para o doutorado? Foi esse o teu objetivo? Não, vê bem, eu saí da gestão, na verdade, eu disputei a eleição de 2016, né, não obtive êxito, e essa derrota, ela me trouxe também outras questões, outras reflexões, uns processos de autoavaliação, não é? E eu percebi o seguinte, que eu mergulhei na militância, na política, na gestão pública, e quando eu fui fazer as contas eu até me assustei, porque foram mais de 20 anos dedicados, não é? Seja a assessoria parlamentar, seja a secretarias do governo municipal, seja o mandato de vereador, e isso acabou me afastando um pouco da minha área, não é? Eu tinha sido concursado, eu fui concursado da UFCG, mas me afastei para exercer os mandatos. E quando foi 2016, 2017, eu comecei a perceber que era o momento de retornar, né? E de 2017 para cá eu fiz uma especialização, fiz um mestrado em Recife, na Unicap, e estou no meu segundo ano de doutorado, que foi um processo também de reencontro do ponto de vista acadêmico e também do ponto de vista da prática profissional. E quem agradece muito é sua esposa. Ela estava muito feliz que você deixou a política, viu? Ela estava ali irradiante. Ela estava comentando, Mas né? foi um autoexílio da política, não? Ah, sabe que eu chego a pensar um pouco nisso, né? Não de forma tão radical, né? Mas em algum momento, a gente conversou muito sobre isso, né? Eu e Sara, mas em algum momento eu pensei assim, não, aquilo que está no sangue, que dá energia, né? E eu pensei, pô, eu posso tentar fazer as duas coisas, tal, mas para mim naquele momento eu não ia conseguir, né? Da mesma forma que é uma coisa que eu me arrependo, inclusive, de ter entrado na política e ter aos poucos me afastado da profissão, porque eu podia também ter Conciliado, né? conciliado até determinado ponto, pelo menos, ou talvez priorizado mais, né? Tentado trazer um equilíbrio, né? E quando eu vi que realmente eu tinha que ter um tempo para disponibilizar tanto para o trabalho como para a produção acadêmica, eu realmente dei uma mergulhada, porque senão eu ia conseguir fazer com qualidade. E eu, quando entro em algo, eu entro realmente para fazer diferente, para fazer bem feito, né? E foi por isso que muita gente, cadê você? Você está sumido? Eu estava sumido por dois motivos. Primeiro, que meu trabalho era em Campina Grande. Trabalhava lá no Hospital Universitário da UFCG, um trabalho que também me trouxe muito aprendizado. Trabalho na oncologia pediátrica com crianças com câncer. E para mim foi uma realidade diferente ver o hospital nesse outro momento e tendo essa outra função. Então, enquanto pessoa, enquanto profissional, eu aprendi muito no hospital, né? E como eu fazia regime de plantão, era impossível estar, né,
em processo de militância, acompanhando a política. Tanto é que às vezes as pessoas me perguntavam sobre a política, eu disse, olha, eu não tenho como fazer uma avaliação de propriedade, porque eu não estou de dentro, não estou... Até em João Pessoa eu estou andando pouco, né? Mas aí eu consegui, a partir do finalzinho do ano passado, vim para a UFPB, na clínica de psicologia, e aí terminei meu mestrado, né, ainda em Campina Grande, fiz a defesa da minha dissertação, trabalhei como tema o suicídio na adolescência, a partir de uma perspectiva psicanalítica, e isso me motivou, inclusive, a fazer outros acompanhamentos. Hoje eu faço parte de um fórum de discussão sobre a prevenção e a pós-venção do suicídio nas universidades e nas escolas. É um fórum construído nacionalmente, onde a gente está discutindo a elaboração de políticas públicas de prevenção e de pós-venção. O suicídio hoje, principalmente na juventude, é um tema que é muito alarmante e urgente. Os indicadores, enquanto o mundo todo tem reduzido os índices de suicídio nas Américas e particularmente no Brasil, a gente tem aumentado e aumentado de forma muito significativa e ainda mais no segmento da juventude e da adolescência, né? Então, a gente tem discutido nesse grupo uma série de intervenções, inclusive públicas e políticas, né? Houve, inclusive, uma audiência na Câmara Federal há 15 dias atrás, né, sobre uma série de ações que a gente discutiu internamente. Eu faço parte desse grupo com muito orgulho. E é dessa forma que eu estou lidando aí com as questões, né? Esse é um tema interessante demais, porque a gente já começou até com outros convidados aqui. É um tema muito recorrente hoje que se discute na sociedade, mas eu não vejo muito discurso público sobre isso, nenhuma política pública anunciada para isso. É a questão da saúde mental, né? Eu acho que é um tema que, quando você vai a qualquer lugar, tá alguém discutindo um pouco sobre isso hoje em dia. Só não sei se é uma consequência da pandemia, não sei. Mas eu acho que é um tema que virou assunto hoje no dia a dia das pessoas. E como você falou, o assunto da escola também. A minha família tem uma escola nos bancários, né? Então, vez ou outra, eu vejo esse assunto também circular, assim, como um problema não discutido pela sociedade de forma correta, vamos dizer assim. Botar os problemas na mesa aqui, o que a gente pode trazer aqui de relevante para a sociedade. Não se discute muito isso, né? Exatamente, e por isso que, e às vezes se faz uma discussão que é uma discussão enviesada, que não leva em consideração a complexidade do tema e nem sequer as ferramentas que a gente tem à disposição para utilizar. Você falou bem, num contexto escolar, educacional, a gente tem visto coisas acontecerem, atos extremados de violência acontecerem no Brasil, em diversos estados da federação, né, coisa que há 5 anos a gente via somente lá fora, nos Estados Unidos, em algum país europeu. Só um parênteses para não interromper, mas hoje teve um caso aqui em João Pessoa, não sei se vocês viram no noticiário, de um caso desse, né? Um menino pegou porque o pai tirou o celular dele e ele matou a família inteira, né? Eu vi a notícia, não sabia que tinha sido aqui. Mas, realmente, são situações que requerem uma discussão mais ampla e é por isso que a gente está fazendo esse aprofundamento, né? Do ponto de vista da política pública. Como é que a gente pode... Que tem muita coisa já construída, evidentemente, no campo da saúde mental. Nós temos avanços muito importantes, né? A reforma psiquiátrica, a Lei 10.216 é uma lei que, inclusive, eu fui autor aqui no município da lei municipal que reorienta o modelo de atenção à saúde mental. Tenho muito orgulho de dizer isso, porque fizemos um trabalho bem importante do ponto de vista da técnica legislativa e do ponto de vista da abrangência da lei. Então, foi muito importante. Mas, assim, para essas situações cotidianas, principalmente depois da pandemia, a gente está vendo a emergência dessas situações, né, subjetivas, de bullying, né, do contexto escolar, que acabam potencializando, vou chamar de pequenas violências, mas para quem sofre não é pequena, mas que eu digo, as violências do dia a dia que vão se avolumando, né, até que um ato extremado de violência, né, seja executado, e aí todo mundo fica perplexo e não sabe como agir, né? Então, esse grupo está discutindo também essas questões. Inclusive, nós tínhamos como centralidade na discussão a questão específica do suicídio nas universidades, porque o grupo é formado por profissionais, especialistas, pesquisadores, professores, técnicos administrativos em educação de todo o Brasil, né, da USP, da Unifesp, da UFPA, aqui também da região Nordeste. Inclusive, a gente está discutindo a realização do Encontro Norte-Nordeste para discutir essas questões. Depois, quando tiver mais, né, consubstanciado, a gente faz essa publicização de como vai ser.
né? E aí depois a gente começou a pensar que as escolas precisariam também, né, serem inseridas nessa discussão. Não somente pelos acontecimentos recentes, mas porque muitas vezes o estudante ele já chega na universidade com um grau de sofrimento, não é, muito intensificado, diante das questões que são inerentes ao contexto familiar, à questão social, né, e à questão cultural de uma forma geral. Agora, uma outra dúvida em relação à psicologia. Uma pessoa que está com depressão, a pessoa está triste, amargurada, qual é a hora de procurar um psicólogo? Deixa eu Só só um momento, interromper, só um segundo que eu falei que tem esse daqui no pessoal, foi no pessoal, não, realmente fui ver que foi em São Paulo, tá? São Paulo. No caso. Qual o momento que a pessoa deve procurar um psicólogo? Olha, Henrique, essa é uma pergunta muito, eu diria, difícil de ser respondida, porque o nível de sofrimento de cada pessoa é muito singular, né? E você pode estar passando por uma situação que você consegue suportar bem. Por exemplo, um luto de alguma pessoa amada, de algum familiar, né, que tinha uma relação, um vínculo muito forte contigo ou com qualquer outra pessoa. Então, cada um vai reagir de uma forma diferente a esse luto. Da mesma forma, são outros acontecimentos que podem levar a um processo depressivo. A gente tem diversos níveis de sofrimento, e evidentemente isso é muito particular, é muito singular. Muita gente Mas com eu desemprego diria, hoje em dia, né? por exemplo. mas eu diria que quando você começa a não dar conta das questões que habitualmente você daria, né, antes de um acontecimento mais traumático, que talvez tenha estimulado ou causado esse processo depressivo, quando você começa a se isolar de forma significativa dos espaços públicos, das pessoas. Então, quando o processo de sono também começa a ser afetado de forma mais significativa, né, isso traz um conjunto de fatores que acendem, sim, um sinal para que o especialista possa ser buscado. Agora, evidentemente que um processo de psicoterapia, de análise, né, seja qual vertente teórica for, né, e qual técnica seja utilizado, é salutar para toda e qualquer pessoa, porque o sofrimento é algo que está presente na vida da gente. A gente não vai deixar de sofrer algum dia, né? Aliás, eu acho que a gente sofre todo dia. Com essa complexidade social que a gente está inserido, eu acho que a gente sofre todo dia. Ninguém vai deixar de sofrer, mas para que a gente possa ver como esse sofrimento pode, né, de certa forma, ser um processo também de amadurecimento, né? Belchior tem voltando a Belchior, né? Não sei se eu vou me lembrar da frase, né, mas que ele diz na música Amor de Perdição, ele diz, todo sofrimento passa, mas o ter sofrido não. Então, cada um vai lidar com esse ter sofrido em algum momento, né? E aí é evidente que o copo vai estar mais cheio para alguns, para outros não, porque vai muito da dinâmica interna de cada um, vai muito da constituição singular de cada sujeito, vai muito da dinâmica familiar, vai muito do suporte afetivo, social que a pessoa tem, né, para além da família, vai muito da rede que você tem de rede social mesmo, não necessariamente um Instagram, uma rede dessa de comunicação, mas a rede social do ponto de vista, né, de afetos que se constituem no relacionamento do dia a dia do sujeito. João Gabriel, uma outra dúvida. Você concorda que, por exemplo, hoje o atendimento de psicólogos, né, e tudo, é muito, muito mais benéfico para quem é rico? Por exemplo, o pobre sofre mais. O cara que não tem condição, né? Porque, querendo ou não, você tendo um plano de saúde, tendo dinheiro, você paga uma consulta particular. Mas quem não tem condição, qual a porta de entrada? Onde é que o cara vai? Olha, é uma pergunta importante, né? Porque se discute há muito tempo essa questão da elitização, do acesso ao atendimento em psicologia. Isso faz parte das discussões dentro das academias, das escolas de formação, das universidades. É algo que, inclusive, o próprio Freud, né, na época que a psicanálise nasceu no seio burguês, praticamente, né, uma classe muito privilegiada que tinha acesso, naquele momento, a uma sessão de análise por um discípulo de Freud ou por ele próprio. Mas o próprio Freud, ele incentivava a constituição das clínicas públicas para atendimento da população. Evidentemente que hoje a gente não tem essa grande rede, né, que a gente imagina como uma rede que traga uma universalização desse atendimento, mas a gente tem avanços importantes no serviço público,
Inclusive, o local que eu estou hoje, a Clínica Escola de Psicologia, né, da UFPB, tem uma equipe muito comprometida, capacitada, né, que tem abraçado realmente o atendimento à população, e lá o atendimento é universalmente gratuito, né? Tem as inscrições que abrem sistematicamente, a gente abriu agora fevereiro, março, né, e a gente está dando conta dessa demanda dessas inscrições que aconteceram. Ficamos, inclusive, muito impactados com a quantidade de pessoas e a intensidade dessa necessidade de acolhimento, né? Isso foi bem... As colegas que estavam já há mais tempo, que estão há mais tempo na clínica, sempre ressaltavam isso, né? Pessoas que chegavam muito cedo e que aquilo ali era, sabe, uma salvação de ter um atendimento, de buscar um atendimento, né? Então, é ainda embrionário. A gente tem ambulatórios públicos que têm o atendimento psicológico, a gente tem, né, os CAPs que têm também esse atendimento, né? Alguns hospitais que disponibilizam também o atendimento ambulatorial, né, com acompanhamento psicoterápico. Acho que o Trauminha tem algo nesse sentido também. Tem O um núcleo Trauminha lá, tem né? o pronto atendimento de saúde mental, que é uma espécie de emergência psiquiátrica, né, que, na verdade, a rede de atendimento à saúde mental, ela tem uma constituição e cada espaço, que a gente chama de serviço substitutivo, tem uma função na rede. Então, a função do pronto atendimento de saúde mental do Trauminha é a função da emergência. Emergencial. Então, a gente tem, ou pelo menos teria que ter, ações de saúde mental desde a atenção básica, né, passando pelos CAPs, que são serviços mais intermediários, né, do ponto de vista da complexidade, são serviços territoriais que atendem uma determinada demanda a partir de um determinado segmento de álcool e drogas, né, infantil, ou CAPs 1, 2, 3, de acordo com a complexidade do serviço. E a gente tem os serviços residenciais terapêuticos, que também são ferramentas que compõem a rede de saúde mental. São pessoas que eram internadas nos hospitais psiquiátricos tradicionais, que tiveram todo um processo de desinstitucionalização e, para retornar à vida de sociedade, precisam estar inseridos num serviço residencial terapêutico com acompanhamento psicológico, médico, né, assistencial, para facilitar esse processo de reinserção social. Coisa boa. Vamos continuar com as fotografias. A gente falou agora, tivemos uma partezinha com o Bira. Vamos agora começar a falar de política, né? Vamos começar a falar de política, porque daqui a pouquinho eu tenho aqui um quadro do Delta Café. A gente vai saber se Bira vai servir o café quente ou frio para alguém. Essa é minha orientadora, a professora Paula Barros. Do doutorado? Tanto do mestrado como também do doutorado. Ela é professora lá da Universidade Católica de Pernambuco, do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica. Fez doutorado na França, doutorado de sanduíche, né, no Brasil e na França. Experiência, assim, em um processo de acolhimento também bem importante. Muito importante para essa minha retomada acadêmica, que ela entendeu todo esse processo. Entendeu a complexidade do aluno Bira. E teve muita paciência também. Termina quanto o doutorado, a previsão? Eu estou iniciando o segundo ano, né? Então são 4 anos, eu ainda tenho 2 anos e 9 meses, eu acho, por aí. Tá pertinho, né? Vamos para mais uma fotografia. Chega na metade. Tá na metade. Fotografia aí. Eita! Começou a política aí, viu? Eita! Aí, é a turma grande aí, viu? Doutora Regina, olha aí. Não sei se o mais gordo, mas o mais alto sou eu aí. Tá tudo arrochado aqui, ó. Benilton com bração aí, o homem já ficou... Benilton Lucena. Mas, rapaz, até mesmo Severino Queiroz foi meu secretário, Regina também foi meu secretário. Mas, rapaz, turma todinha. Eu tô tentando me lembrar onde foi essa foto. Foi no Sebrae, né? Dá pra perceber, mas acredito até que tenha sido alguma atividade da Secretaria de Transparência, né? Porque tá Queiroz, tá Regina. Interessante essas fotografias aí no túnel do tempo. Luciano Cartacho, né? Luciano. Como é que é a tua relação com o Luciano hoje? Olha, a minha relação com o Luciano é muito boa, né? Sempre foi muito boa no processo de construção do governo, no processo político. O Luciano é uma pessoa que escuta muito, né? Que, inclusive, você falou, né, do processo de transparência. Depende muito da relação com o gestor, porque se você fizer todo um trabalho técnico e, de repente, esbarrar no gestor que não tem boa vontade do ponto de vista da transparência, o trabalho se perde. E Luciano, ele nunca colocou nenhum óbice em relação à radicalização do processo de transparência na Prefeitura de João Pessoa. Agora, é evidente que eu não estou no dia a dia da política, do
não tenho nem como fazer assim, uma contribuição mais direta por conta dessas outras atividades que eu assumi. Mas sempre que posso, tento conversar com ele, ligo, enfim. Mas tem que fazer uma pergunta. Você guarda alguma mágoa dele? Que, por exemplo, você perdeu a eleição e você não continuou no segundo mandato dele. Foi isso? Você guarda alguma mágoa? Não, eu perdi a eleição, não é? Acho que fui prejudicado com aquela composição de chapa, não é? Isso é óbvio, todos têm uma avaliação que realmente os grandes aliados foram prejudicados naquela composição, naquele chamado chapão, né? Que acho que tinha, não estou lembrado quantos, mas acho que 11, 12 vereadores, gente que já foi deputado, já tinha Famosa sido. guilhotina. Foi uma guilhotina. E assim, eu particularmente me orgulho de ter sido vereador e não ter adotado práticas assistencialistas e nem não tão republicanas para atingir os objetivos. Então, eu tinha meus limites, evidentemente, né? E isso acho que é um processo que a gente tem que caminhar. Fiquei realmente frustrado de não ter sido eleito naquele momento, mas também do ponto de vista da outra perspectiva que eu consegui retomar, não é que eu vá agora dizer que foi bom, não, de forma alguma, porque ninguém nunca gosta de ser derrotado, né? Mas eu construí uma relação com aquele resultado diferente de que outras pessoas, inclusive da própria Câmara, construíram. Eu lembro que tinha um colega lá que dizia, rapaz, eu tô aqui, depois que saiu o resultado da eleição, tô aqui, e quando eu saio daqui eu não sei nem o que é que eu faço. Começa a me agoniar, porque tal. Só, olha, eu acho que a relação de cada um com a política, ela não tem que ser permanente, né? Porque a política não é um meio de vida. A política é um instrumento de transformação da vida das pessoas. Não Quando deveria ser, né? Ou Tem algumas não pessoas- deveria, né? é, Ou não deveria. Então, quando ela começa a ser encarada de uma outra forma, então ela começa a ficar monótona e, evidentemente, não atende o interesse da população. E eu dizia diferente, rapaz, depois quando eu saio daqui, eu faço tanta coisa, eu leio, me matriculava em um monte de cursos, sabe disso. Assistia um monte de aula e tentava, de alguma forma, ter um conhecimento que o mandato da Câmara, pela correria, me impossibilitou, né? Então, de certa forma, acho que, né, a gente tem que agir dessa maneira, assim, mais proativa diante das questões que são colocadas. Mas se tivesse voltado no tempo, não tinha permanecido no PV, tinha ido para outra legenda. Não tinha caído na armadilha do Chapão. Não, porque o Chapão não foi PV, foi PSD, PSD, né, PSD. naquela reeleição. Né? Foi PSD. Então, enfim, tem todo um processo de autoavaliação, de escolhas, né? Acho que foi equivocado. O próprio Luciano, né, acho que talvez tenha esse entendimento hoje, né? E depois eu disse a ele, eu disse, olha, eu quero contribuir com a gestão, se você achar que eu sou importante, né? Quando ele me disse, ó, tem um espaço aqui que é a Secretaria de Transparência, que você já esteve, né? E eu disse a ele, eu vou a partir do momento que você me olhe na secretaria, não somente como secretário de Transparência, mas como alguém que pode contribuir de uma forma mais ampla com o governo. E eu acho que eu contribuí não só com a transparência, como também com o processo político do governo, outras questões assim administrativas que a transparência também entrou. E no final da gestão, né, fui colocado como coordenador da transição. Acho que foi um reconhecimento do trabalho que a gente fez, né? E evidentemente acho que eu fiquei satisfeito com essa passagem pelo governo. Vamos para mais uma fotografia, Globinho Política, que daqui a pouquinho eu vou querer saber, viu? Tem pergunta aí, o povo quer saber. Esse o quê? Eita, Papel, Alex, do restaurante Camilas, né, uma grande referência, né, hoje saiu, trabalhava como braçal no restaurante, né, chegou a ser garçom, se não me falha a memória, de um restaurante lá nos Estados Unidos. Hoje é uma grande referência, um empreendedor, um empresário muito bem sucedido nos Estados Unidos, Alex Alencar. E nessa ocasião eu tinha aprovado a medalha Cidade de João Pessoa para ele, porque ele foi capa de uma revista, eu não estou lembrado do nome da revista, mas uma revista que privilegiava esses cases aí de sucesso do mundo empresarial, do empreendedorismo. E a gente concedeu essa medalha Cidade de João Pessoa, que é a medalha a mais alta comanda do Poder Legislativo Municipal. E eu, como estava na prefeitura, já não estava mais na Câmara, fui chamado pelo vereador Damásio e pelo vereador João para fazer essa entrega aí. Foi um momento muito importante para Alex, mas para mim também, que conheço ele desde a época de escola, de Pio Décimo.
Ô, João amigo de Gabriel, infância. o João Gabriel, um cara que eu quero pegar aqui, ó, é João Almeida. Aqui eu falta quero quê? aqui. Convidar, vamos trazer o João Almeida aqui. Tem muito bastidor pra gente perguntar. E ele gosta, ele Eita, gosta de bicho, falar. esse aqui tem o que falar. Viu? Ele gosta. A gente, esse aqui é uma figura, que vale a pena. Não, e ele não tem papo na língua, não. Pois é. Pra gente pegar aqueles episódios daqueles debates, com aquelas brigas ali, vai dar moído, viu? Vai ser bom, vamos chamar o João Almeida. Se chegar, olhe, depois eu digo nos bastidores. Se chegar numas eleições aí de Câmara, Eita, aí que vai É, contar essa história. confusão. Agora, esse aqui tá com o mandato fraco. Esse mandato fraco. Ei, eita, diga isso- esse isso tá não, devagar, diga isso apagado, não, meu amigo. rapaz. E o apelido do presidente que era apagadinho. Mas esse deixa- é apagadão. Esse aí, pelo Deixa eu amor te de Deus. dizer uma pra tu. nada. Ele tá Me devagar. diga um que tá acesão aí, lá. Não, mas tem uns vereadores. Esse aqui. eu Tá não todo sei mundo o que- apagadão, O que esse já. rapaz tá Vamos- fazendo na vamos- Câmara? vamos ser Ele tem que sinceros. mandar aí um relatório pra ver o que é que de projeto que ele tá apresentando. Vamos pra mais uma fotografia, por favor, Globinho. Tá difícil a Tá legislatura. difícil, é muito fraca. Eita! Eita, rapaz. Luciano Agro, gente Eu boa gostei demais. dessa foto por duas coisas, porque eu era bem magrinho e porque eu tô do lado aí de um grande líder, um companheiro realmente muito humano, né, que é o Eu vi ex-prefeito vocês Agra. dois muito juntos. Sim, sim. A gente, na verdade, a relação que a gente tinha era, eu acho que ainda era estudante de psicologia na Câmara, né, e Luciano já contribuía com o mandato de vereador, né, do então vereador Ricardo Coutinho. Eu já conhecia Luciano, já fazia reuniões com ele, né, e é de um grau de humanidade, assim, que eu acho que tem poucas pessoas no mundo que se equivalem à humanidade que Luciano tinha, né. E acho que foi um parceiro político muito importante. Foi injustiçado porque sofreu um processo de perseguição, Interna, né, cara? interna muito Fogo amigo grande, gigantesco, né? um fogo amigo, né, que a cidade de uma pessoa conhece qual foi, né, de certa A famosa forma, carta renúncia do Luciano Agro. exatamente, não só, né, mas todos os processos que antecederam e que também se sucederam a partir daquele gesto, né, mas Luciano, eu só lembro dele de um final de semana que eu ia com frequência na casa dele, e teve um final de semana que eu cheguei no apartamento dele, e ele tava com um mapa, planilha, aquelas coisas gigantes, assim, computador, uns 2, 3 computadores abertos, assim, e ele sozinho, né, ali, num sábado, ou foi num domingo, um final de semana. Eu disse, Luciano, o que é que tu tá olhando aí? Ele disse, eu tô analisando aqui a receita da prefeitura, porque eu quero dar um aumento significativo para os professores. Eu disse, é? Ele, quero dar um aumento significativo para os professores. E aí ele foi me detalhando, né, o crescimento da receita do município, o índice lá de pessoal, né, com a lei de responsabilidade fiscal. Enfim, ele foi fazendo uma equação, né, que no final, evidentemente não naquele momento, mas semanas depois a prefeitura ele anunciava, né, enquanto prefeito, um aumento na ordem de, se eu não me engano, 18, alguma coisa por cento. Ricardo não gostou muito disso, não, foi? Ah, então já que você perguntou, eu vou dizer. Diz que foi um E dos quando- motivos do... E Da briga, né? quando o Luciano anunciou esse aumento, realmente o Estado passava por um processo muito difícil. Era outra Tinha greve, realidade, né? tinha greve dos auditores fiscais, tinha greve dos professores, se eu não me engano, e tinha greve da Polícia Militar. Eram 3 categorias que estavam em greve naquele momento. E eu lembro que nessa ocasião, dias depois que Luciano anunciou esse aumento, não é, nós fomos chamados para uma audiência no Palácio do Governo, porque o ministro do Trabalho e do Emprego estava aqui em João Pessoa, né? Ia ser recebido pelo então governador. E eu estava do lado quando o governador, na época Ricardo Coutinho, né, questionou o prefeito Luciano Agra desse aumento que estava dando para os professores, porque ele dizia que Agra estava fazendo a política dos Barnabés. Ixi, Então isso me marcou assim, porque eu fiquei um pouco revoltado com o que eu vi, né? Mas se você perguntar a qualquer professor da rede de educação municipal, vão reconhecer o prefeito Luciano Agra como alguém que realmente olhou para uma categoria que estava sendo esquecida até então, né? E que merecia realmente um aumento salarial naquele percentual. foi quanto percentual? Eu acho que foi 18, alguma coisa. Altíssimo, velho. Vamos agora para a última fotografia, a gente já estourou o tempo. Tem a última fotografia que a gente já vai querer saber aí agora. Abre Galbinho. Olha, a última fotografia aqui, esses dois aqui, ó.
A gente tem agora um café, o quadro Delta Café, o quadro. A gente saiu um café. Para Ricardo Coutinho, você serve um café quente ou frio? Rapaz, você vê logo a foto, tá meio estranha, né? Tá. Não vou mentir. Não, na verdade, eu não. Então deve ter a opção de não servir o café. Se der o café, fica na mesa também. Tem quente, frio ou não serve o café? Não, não serviria o café porque não estaria nem na mesma mesa, né? Hoje em dia, eu não estaria nem na mesma mesa, né? Foi uma pessoa que foi importante para a minha formação política, né? Uma pessoa que acreditou no meu potencial, né? Que foi importante, inclusive, na minha primeira eleição e que tentou a todo custo derrubar a minha segunda, né? Então, é importante que se diga isso. E, evidentemente, não é, passou por um processo de distanciamento do ponto de vista de alguns valores que a gente construiu junto no mandato de vereador, de deputado, e na própria gestão municipal, principalmente na primeira, aqui em João Pessoa, quando realmente se fez uma transformação, um processo democrático de coisas que estavam, não é, sempre muito distantes, né, de um processo de participação. Então foi um momento importante, né, mas que, todos sabem, passou a utilizar métodos não tão republicanos, do ponto de vista de gestão pública, do ponto de vista de condução do processo de governo, né, que possibilitou diversos rompimentos, né. Então, o meu rompimento com o Ricardo foi decorrente de um grupo grande que já vinha sendo, né, alijado dos processos de discussão política e de decisão de governo. E, evidentemente, que, enfim, acho que os passos seguintes, né, que depois que ele saiu do governo, mostraram realmente a condição diferente de valores, de ética, né, de relacionamento com a coisa pública que ele e outras pessoas tiveram. E Estela Bezerra, você serve o café quente ou frio o café Delta ou não serve o café também? Não, Estela é uma pessoa que eu tinha uma relação de amizade, uma relação política muito cordial, inclusive porque na época que eu fui chefe de gabinete da prefeitura, a coordenadoria de política pública para a mulher, ela estava sendo criada e era vinculada ao gabinete do prefeito. Então, na verdade, toda a discussão de estruturação da coordenadoria, Estela fez comigo, na chefia. Então tem um café quente para ela? Não, não é que tem um café quente, mas, enfim, tem um processo de reconhecimento, mas não tem nenhuma relação política. Não, acho que há muitos anos eu não vejo. Aliás, os dois, né? Não sente saudade, não? Não. Sinto saudade de outras pessoas, mas dessa dupla aí. Não. Eu não queria nem. Tomei, bebê. Ele ficou brincando até com a foto. A política da Paraíba tem essas mas coisas. pra- Era tão ligado. Vocês lembro propositadamente botaram uma foto meio esquisita. Não, Né? é porque não foi. É porque não tinha realmente foto Aí melhor, não. Ah, então. É difícil de encontrar, é Não difícil. tem como fazer Photoshop. É né, difícil, é jogar? difícil. É, mas- Ó, pequenininha assim fica boa, é a resolução que não tá boa. Mas me diga uma coisa, eu lembro que teve um momento lá dessa. Tava vocês tudo junto ali, que você chegou a ser um primeiro-ministro ali dentro como tava chefe de gabinete ali. Você tinha um poder ali muito, muito grande. E até se dizia que você podia ser um futuro prefeito da cidade, né? Isso chegou a ventilar a causa do rompimento de vocês tem a ver com essa. O Mago te prometeu alguma coisa? É, Tá sendo sincero. Não cumpriu o que prometeu, algo assim? Nunca teve, assim, evidentemente que teve esse momento que eu fui chefe de gabinete, e Ricardo sempre foi muito centralizador, Sim. importante que se diga, Sim. né? Isso era bom por um lado, mas ruim por outro, né? E eu, como chefe de gabinete, realmente autorizava diversas questões, contratação, enfim, processo de gestão pública que é normal, né? Num gabinete de prefeito você fazer. Mas já disse isso em várias conversas, vou dizer aqui no ar pela primeira vez talvez, né? Nunca fiz nada que tivesse além do que me foi solicitado, por ele inclusive, né? Então sempre tratei a coisa com muito republicanismo, né? Com muita seriedade, e inclusive uma das vezes que houve uma discussão lá que se desconfiou de uma questão que ele não tinha autorizado, né? A gente passou o dia reunido e no final das contas eu mostrei toda a documentação que eu tinha, né? E ele viu que estava tudo correto. Então não tem nada de processo que de repente eu quisesse me aproveitar ou que fiquei chateado por A, por B, por C, até porque eu acho que esse processo político é consequência de um trabalho, de uma militância, De muitas de uma mãos, né? atuação, né? Então, se meu nome surgiu em algum momento, né, como uma possível opção,
né, por conta desse trabalho que foi feito. Evidentemente que não é somente Bira o responsável por esse trabalho, né, tem várias outras pessoas que foram responsáveis por isso, né? Mas em relação a isso, não tem nenhuma mágoa, não tinha acordo disso, acordo daquilo, não foi nesse sentido. Agora, eu fiquei muito chateado porque o processo que foi feito com o ex-prefeito Luciano Agra, né, foi um processo autoritário, sem discussão, sem humanidade, né? E como eu fui o único candidato a vereador na época do partido que me posicionei do lado de Agra, eu recebi tudo que Agra recebeu, só que na campanha, né? Eu tive que recorrer ao cartório eleitoral lá para fazer o registro em separado, porque o partido excluiu o meu nome da nominata de vereadores, né? Eu fui para a convenção porque foi uma obrigação do partido. Fui, inclusive, com acompanhamento da direção nacional, porque eu estava em contato com vários membros da direção nacional, inclusive com o próprio Eduardo Campos, tive contato com ele na época. Me orientaram, não, você tem que participar da convenção. Nós fomos para a convenção e, quando acabou a convenção, o partido fez uma reunião do executivo para excluir o nosso nome da nominata. Então, eu tive que fazer um registro em separado, em cartório. O partido questionou esse registro. Depois, foi para o TRE, o partido também questionou, ganhei no TRE. Depois, foi para o TSE, eu ganhei também no TSE, e não teve sequer um juiz, um membro lá da corte, que tenha votado contra a nossa argumentação, né? E depois de todo esse processo concluído, que eu ainda consegui ser o vereador mais votado do PSB naquela eleição, com todo o processo de perseguição, inclusive desse rapaz aí. Tendo que perder tempo com essas coisas, né? Exatamente. Tirando o foco da Exatamente. campanha, né? E depois de tudo isso, né, ainda consegui ser o mais votado e também consegui sair do partido, porque durante o processo eleitoral abriram 4 processos de expulsão nosso, né? Então, muitas vezes, ao invés de fazer a campanha, a gente estava lá no partido, que acho que era proposital, para fazer com que a gente pudesse responder todos esses processos, né? E todos os 4 processos foram arquivados, porque não tinha embasamento, não teve direito de defesa nem nada, e depois eu consegui, junto aos tribunais eleitorais, sair do partido sem perder o mandato, alegando perseguição política. Então, não era eu que estava dizendo, eram os tribunais, os membros dos tribunais das cortes eleitorais que estavam referendando, né, o meu posicionamento jurídico, mas político também, acima de tudo, né, e que estavam refutando toda essa ação orquestrada para diminuir, ou pelo menos impedir a reeleição, né, na época. Importantíssimo, e a gente vê como os personagens, né, estão aí na história, né? Estão aí na história, né? A gente viu, né, tanto desdobramento, tanta situação, e cada personagem, ele ocupou um determinado papel na política, e alguns, né, não mais figuram na política do Estado, né, outros não estão mais com mandatos, né? Interessante como se esfacelou esse grupo político, né, esse império de Ricardo Coutinho. E de tudo isso eu posso dizer a tu, Ninja, e a qualquer um que possa me perguntar, eu durmo hoje de cabeça leve, tranquila. Às vezes eu durmo pouco, porque eu durmo pouco mesmo, naturalmente, né? Naturalmente. Mas eu durmo sem nenhum peso na consciência em relação às questões, né? Porque teve um determinado momento que era muito fácil para mim optar, inclusive com promessas, com pactuações políticas, né, de apoio para, enfim, uma eleição futura, né, e eu consegui sustentar, não troco o meu posicionamento de antes por nenhum tipo de mandato, seja de vereador, seja de deputado, porque eu acho que o que mais vale é o que aquele primeiro rapaz da foto me ensinou, né, que é você entrar e sair de um lugar com a cabeça erguida e sabendo que você deu o melhor de si. Coisa boa. João Gabriel, satisfeito com o nosso episódio de hoje. Belíssimo episódio. Bira Pereira, psicólogo, ex-vereador de João Pessoa, obrigado por ter comparecido aqui ao NinjaCast, aberto o coração e conversado sobre vários assuntos importantes aqui para a sociedade. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Ninja, João Gabriel, Glauber, todos os internautas aí, espero que vocês gostem aí desse papo descontraído, mas que a gente falou de muita coisa séria, né, e que eu acho que esse é o espírito também do programa. Transmita um abraço também para sua esposa. Que é um abraço para minha esposa Sara, que não foi nem lá ver Arthur para dizer, não, eu vou lá também porque eu quero estar do seu lado. Tá mais do que certo, como já tem estado há muitos anos. Coisa boa, tem que estar ao lado do marido. Importante essa parceria. João Gabriel, valeu, né, meu irmão? Tamo junto. Até a próxima
gravação aí. Vamos embora. Obrigado, Globinho. Obrigado a toda a Media Box Tá liberado produtora. pra ver o... Hoje eu vou ver o ET de Vai ver o Varginha ET de até- Varginha. E eu acho que ele vai ver em louco também no futuro. Não, e logo, se Deus quiser, eu queria, Ninja, ver, É sabia? perspectiva. Queria ver. Tem grande chance, né? Trabalhamos em nome da Delta Café, da 083 Burger, Pizzaria Pimenta Nativa, Cachaça Serra de Areia. Também trabalhamos em nome da Crosby, Beba Crosby, Energy Drinks também. E também da Mais Frutas e Patronos Marcas e Registros. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo NinjaCast. Um abração.